Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1246 do Supremo Tribunal Federal. Esse tema trata de recurso que, na origem, a recorrida foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul pela prática do crime de infração de medida sanitária, prevista no artigo 268 do Código Penal. O juízo de primeiro grau arquivou o processo, entendendo pela atipicidade da conduta atribuída ao acusado, pois ausente norma reguladora ao artigo 268 do Código Penal, apta a ensejar a persecução penal. Manejado o recurso de apelação, a turma recursal criminal do Rio Grande do Sul manteve a sentença. Nas razões do apelo extremo, o recorrente, que é o Ministério Público do Rio Grande do Sul, aponta a violação do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. No tocante à configuração de repercussão geral, o recorrente afirma a relevância jurídica e social da questão e pontua o potencial multiplicador da controvérsia, que transborda os estreitos interesses das partes que compõem a relação processual, de importância a nortear concretamente diversas outras causas que versem sob a proteção da saúde coletiva e da incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pelo tipo penal inscrito no artigo 268 do Código Penal. Assevera no mérito que não há qualquer impedimento, legal ou constitucional, à utilização de normas estaduais e municipais para a complementação de tipos penais em branco. Nessa linha, pondera que os atos emanados do Poder Executivo não instituem novas condutas criminosas, limitando-se a complementar e dar sentido ao elemento normativo do tipo penal inscrito no artigo 268 do Código Penal. Argumenta que o artigo 22, inciso 1 da Constituição da República não admitiria, isto sim, a criação de novos tipos penais ou de condutas penalmente relevantes por atos normativos diversos de legislação federal, sob pena de violação do princípio da legalidade, porquanto a competência seria privativa da União para legislar em matéria penal. Acrescenta, em referência à alegada insuficiência das penalidades administrativas, que a análise realizada durante o processo legislativo culmina na edição de uma norma penal já adotada desse juízo de ponderação acerca do ilícito como um todo. De mais a mais, ressalta que sabidamente as instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre si, de modo que a adoção de medidas em quaisquer delas não ecoa nas demais, ressalvadas as hipóteses expressamente delimitadas em lei. Por fim, requer o reconhecimento e provimento do recurso ordinário para afastar a alegação de atipicidade da conduta relativa ao artigo 268 do Código Penal e determinar o regular prosseguimento do feito na origem. Em análise, a ministra Rosa Weber, presidente do STF e relatora do caso, disse que, no presente caso, a constitucionalidade de complementação de norma penal em branco por ato normativo estadual ou municipal está em análise para aplicação do tipo de infração de medida sanitária preventiva, artigo 268 do Código Penal. Em resumo, cumpre verificar se o descumprimento de determinação dos poderes públicos estaduais, municipais e distrital, no contexto de combate à propagação do vírus SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, se mostra apto a enquadrar-se abstratamente na violação da norma penal de infração de medida sanitária preventiva, artigo 268 do Código Penal. O ponto central é a adequação de normas infralegais, emanadas de quaisquer esferas de governo, para a complementação de norma penal em branco, considerada a competência privativa da União para legislar sobre o direito penal, artigo 22, inciso 1 da Constituição da República. Inegável, portanto, a presença de questão constitucional. Ela passou ao exame da existência de repercussão geral da matéria constitucional impugnada. No entender da ministra Rosa Weber, em diversas oportunidades a Suprema Corte tem se deparado com a controvérsia sobre a competência dos entes federados para legislar e adotar medidas administrativas sanitárias preventivas de enfrentamento à Covid-19. Ela destacou o julgado do plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual se definiu a possibilidade de governadores e prefeitos, mediante decretos e no âmbito de suas respectivas competências, disciplinarem ou estabelecerem as atividades e serviços públicos essenciais. Desse modo, ela aderiu à proposta justificada pelo ministro Edson Fachin da adoção da técnica de interpretação conforme
ao parágrafo 9º do artigo 3º da Lei nº 13.979 de 2020, no seguinte sentido: preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso 1 do artigo 98 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Ou seja, reafirmada a possibilidade de governadores e prefeitos, mediante decretos e no âmbito de suas respectivas competências, disciplinarem e estabelecerem as atividades e serviços públicos essenciais. Nessa mesma linha, atenta às competências comuns e concorrentes dos demais entes federados para a adoção de medidas na contenção e disseminação do coronavírus, a Suprema Corte, na sessão plenária de 13 de 10 de 2020, no julgamento do ADPF 672 do DF de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, decidiu por unanimidade confirmar a medida cautelar e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para assegurar a efetiva observância dos artigos 23, incisos 2 e 9, 24, inciso 12, 30, inciso 2 e 198, todos da Constituição Federal, na aplicação da Lei 13.979 de 2020 e dispositivos conexos, reconhecendo e assegurando o exercício da competência concorrente dos Estados, Distrito Federal e municípios, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção e manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como a imposição de distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outras, sem prejuízo da competência geral da União, para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional. Ainda definiu-se a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal, que será analisada individualmente, nos termos do voto relator. Desse modo, fica evidente que a competência para a proteção da saúde, seja no plano administrativo, seja no plano legislativo, é compartilhada entre a União, o Distrito Federal, os estados e municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Assim, reconhecida a competência concorrente da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, para estabelecerem medidas e atos normativos de controle epidemiológico previstos na Lei 13.979 de 2020, em prol da incolumidade pública, há de se extrair as consequências derivadas do seu descumprimento no campo do direito penal, afirmou a ministra Rosa Weber. É preciso ressaltar que o artigo 268 do Código Penal veicula em sua redação o preceito primário incriminador, vale dizer, o núcleo essencial da conduta punível. Disso resulta que a União exerceu de forma legítima e com o objetivo de salvaguardar a incolumidade da saúde pública sua competência privativa de legislar sobre o direito penal. Constituição Federal, artigo 22, inciso 1. Tratando-se de norma penal em branco heterogênea, sua complementação se faz por ato do poder público, compreendida a competência de qualquer dos entes federados, segundo o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Vale destacar nesse contexto que a complementação que necessita a norma penal em branco não se reveste só por esse motivo de natureza criminal, mas sim via de regra de caráter administrativo e técnico-científico, a justificar, seja o ato normativo suplementador editado por ente federado que possua competência administrativa para tanto. Portanto, a infração a determinações sanitárias do Estado, ainda que emanada de atos normativos estaduais, distrital ou municipais, permite seja realizada a subsunção do fato ao crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, afastadas as alegações genéricas de inconstitucionalidade de referidas normas por violação da competência privativa da União. Dessa forma, foi fixada a seguinte tese: o artigo 268 do Código Penal veicula a norma penal em branco, que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União,
para legislar sobre direito penal. Constituição Federal, artigo 22, inciso 1. Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1246 do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continue inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Forte abraço e até a próxima.